Olá, uma ótima noite para você. O SBT Interior está chegando com as principais notícias do dia. Economia, saúde, esporte, tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado. Veja alguns destaques de hoje. Vem aumento por aí. A gasolina e o gás de cozinha devem ficar mais caros nos próximos dias. E como será que fica a sanidade mental com tantos reajustes? Para muita gente, as contas são um sinal de preocupação. No esporte, vamos mostrar que atletas de badminton do SESI de Rio Preto vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos no México. O SBT Interior já está no ar. Prepare o bolso. A gasolina e o gás de cozinha devem ficar mais caros nos próximos dias. A Petrobras anunciou o primeiro reajuste nos preços de 2024 nas refinarias. O preço do litro da gasolina vai ficar 20 centavos mais caro, o que representa um reajuste de 7,12%. Com isso, o preço de venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,01 por litro. No preço final ao consumidor, o impacto deverá ser de 15 centavos por litro, considerando que a gasolina vendida nos postos tem 27% de etanol na composição, mais gastos para o bolso dos motoristas. Subindo tudo, não baixa mais nada, tá um absurdo esse preço dos combustíveis. Todo dia tá aumentando quase. Eu acho que é um pouco absurdo, né? O país verde que nós estamos vivendo hoje, né? Situação difícil para todo mundo, se ficar sem dinheiro de combustível, é complicado. Além dos motoristas, as donas de casa e pequenos comerciantes também vão sentir um impacto no orçamento com o aumento do gás de cozinha. Segundo a Petrobras, o reajuste será de 9,81%. Esse reajuste correu depois de algum tempo sem reajuste, o governo estava segurando, então ele segurou essa política de reajuste a equiparação do petróleo internacional, ele segurou um tempo, né? Mas isso aí tem validade, né? Então chegou agora que ele resolveu repassar esses percentuais, né? Para a gente nós somos revendedores, isso é ruim, que nós não conseguimos mais absorver esses aumentos, então a gente tem que repassar para o consumidor. E esse repasse, ele vai estar ocorrendo aí, nós acreditamos, no final da semana e no começo da semana que vem. E os impactos desses aumentos ainda serão sentidos pelo consumidor no custo de transporte e nos preços dos produtos, por exemplo. O efeito cascata se dá pelo poder de compra do real. O real já se desvalorizou frente ao dólar nesse mês, para ser mais específico, mês passado para esse mês também. Então a gente está tendo uma defasagem da nossa moeda muito grande. Então, por mais que o combustível esteja mais barato do que para alguns países que eu venho, com certeza isso afeta o brasileiro um efeito cascata muito prejudicial para a economia pessoal brasileira. Falando em gastos, como é que fica a sua sanidade mental quando os boletos começam a chegar? Para a maioria dos brasileiros, as contas são um sinal de preocupação. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa especializada em finanças. Segundo especialistas, se preocupar demais pode afetar até a saúde mental. Faça chuva ou faça sol, eles não param de chegar. E é difícil encontrar alguém que não se preocupe com os boletos no fim do mês. A gente fica pensando nas contas, assim, como que vai ser, né? Para não poder deixar de pagar. A preocupação com as contas acho que de repente é a coisa que mais preocupa nós, os brasileiros, com a situação da nossa economia, né? A gente gasta muito, né? Aí chega o fim do mês, vira aquela bola de neve e acaba que a gente não dá conta de pagar todas, mas a gente tenta, claro. Muita responsabilidade, então dá uma dorzinha de cabeça. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em saúde financeira mostra que 63% dos trabalhadores brasileiros passam por dificuldades relacionadas a finanças. Essa condição, além de afetar as contas, também pode causar uma queda de produtividade no trabalho. O excesso de preocupação afeta o cérebro, diminuindo a concentração e o foco. Isso faz com que atividades cotidianas sejam afetadas. Normalmente, a pessoa que ela está preocupada com problemas financeiros, ela está liberando químicas negativas como cortisol, que é o hormônio do estresse, e muita adrenalina também, e ela não consegue focar com tanta clareza nas suas atividades. E às vezes, quando ela está
com um problema financeiro, ela não consegue assumir certos riscos, porque naturalmente o ser humano ele tem mais medo de perder do que de ganhar. E aí as pessoas que liberam esse tipo de química de maneira recorrente por causa do estresse financeiro acabam ficando doentes com mais frequência. E isso acaba também diminuindo a frequência que essa pessoa ela está disposta para o trabalho na sua capacidade máxima. A pesquisa ainda revela que a saúde financeira é a mais afetada entre os brasileiros, na frente da mental e física. Segundo especialistas, o problema acontece pela falta de planejamento durante o mês. Criar planilhas ajuda a ter um controle maior das finanças. As empresas também podem ajudar oferecendo apoio e orientações sobre finanças aos funcionários. A vida financeira ela tem muito mais relação com comportamento e emoções do que matemática. A gente adora colocar a culpa na escola que não ensinou sobre finanças, mas eu que sou mestre em finanças, eu consigo provar para as pessoas que elas aprenderam os fundamentos básicos de investimentos na escola. A grande questão é como é que você vai aplicar aqueles conceitos na prática. E é por isso que a gente precisa de um direcionamento de um especialista na área para ajudar com isso. A frente fria continua no estado de São Paulo, mantendo o tempo instável, com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas. Confira os detalhes de algumas cidades da região. Em Araçatuba, o sol aparece entre nuvens com chuvas e as temperaturas variam entre 17 e 27 graus. Em Presidente Prudente, pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde, com máxima chegando aos 23 graus. O sol também aparece entre nuvens em Rio Preto, com possibilidade de chuva. Na cidade, a mínima deve ser de 18 e a máxima de 28 graus. Em Buritama, a máxima deve chegar aos 25 graus. Em Presidente Bernardes, as temperaturas variam entre 13 e 21 graus. E em Nova Granada, o sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 30 graus. Quando o assunto é eleição, um tema incomoda muito os brasileiros, a corrupção. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, realizada pela Agora Pesquisa, revelou que 54% dos eleitores já receberam ofertas para vender seu voto ou conhecem alguém que o fez. Com a proximidade do período eleitoral, palavras como corrupção e rachadinha voltam a circular com força nas rodas de conversa. O que a gente fica muito atento é a questão de compra de voto mesmo, né? Que hoje em dia a gente vê que é quase que descaradamente. A gente pensa bastante, né? Porque de corrupto é o que mais tem, né? Que de corrupção que você, assim, repudia mesmo, não gosta de jeito nenhum? Os caixadores, né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção entre os meses de março e maio deste ano revelou que entre as práticas mais repudiadas pela sociedade estão a rachadinha, a contratação de funcionários fantasmas e o nepotismo, que é a contratação de parentes no serviço público. Para a pesquisa, foram ouvidos 2.026 eleitores com idades entre 16 e 75 anos de diferentes regiões, gêneros e classes sociais. As práticas corruptas, como a compra de votos, estão profundamente enraizadas e são vistas com extrema desaprovação pelos eleitores brasileiros. O levantamento promovido pelo INAC mapeou também o preço médio do voto conforme a região. No Nordeste, R$ 124,62. No Norte, R$ 138,83. No Sudeste, R$ 139,58. No Centro-Oeste, R$ 140,54. E no Sul, R$ 142,88. Mais de 50% das pessoas ouvidas já tiveram contato, já vivenciaram a experiência da compra de votos. Então é necessário que as pessoas tenham muita clareza, né? O voto não tem preço, o voto tem consequências. No momento em que o voto se transforma em mercadoria pelo eleitor, quem paga este preço somos todos nós, pelos 4 anos que virão depois,
né? Com privações no âmbito da saúde, da educação, da moradia. A pesquisa também revelou que somente 20% dos entrevistados conhecem os canais de denúncia e acreditam que eles funcionam. Isso indica uma falta de fé nas instituições responsáveis por combater a corrupção. Além de não conhecerem os canais existentes para denúncia, o eleitor acaba tendo medo também de se comprometer ou que seja identificado. Certo? Isso causa um certo receio. Ainda falta um maior trabalho de, principalmente, comunicação por parte dos tribunais regionais eleitorais e até por parte do TSE, para informar a população quais são os meios legais para a denúncia desse tipo de assédio e também informar que é crime não apenas para quem compra votos, como também quem vende o seu voto. Os eleitores brasileiros voltarão às urnas este ano para escolher prefeitos e vereadores em mais de 5.000 cidades no país. Com isso, espera-se que esses dados sirvam como alerta e incentivo para uma participação mais consciente e uma fiscalização mais rigorosa. A pessoa tem que ter o voto consciente. Vai lá, pesquisa, vê os candidatos, vê anteriormente como esses candidatos se portaram na sociedade, o que fizeram, se tem histórico positivo e assim escolher o voto. Nada de vender o voto, né? Com certeza não. A gente não está à venda, né? Primeira pausa e a seguir a gente fala de saúde e também de esportes. Eu volto já, não saia daí. O SBT Interior está de volta. Agora uma boa notícia para a região. O Hospital de Base de Rio Preto foi reconhecido como o terceiro mais bem equipado do país, atrás apenas de um hospital na capital paulista e de um em Porto Alegre. O ranking, divulgado por uma empresa especializada em realizar pesquisas de mercado na área da saúde em todo o mundo, considera mais de 140 dados específicos por hospital. O HB atende mais de 1.700.000 habitantes e só no ano passado realizou mais de 91.000 atendimentos em 55 diferentes especialidades. Pessoas da região e até de outros estados têm acesso à estrutura que o hospital oferece. A Bianca tem 12 anos. Ela veio com a família do Acre e passou por uma cirurgia porque tinha a coluna em forma de S. Após o procedimento, ganhou 9 centímetros de altura. Fizemos fisioterapia, ela fez uso do colete, mas cada vez a situação agravava, né? E aí realmente era um caso cirúrgico. E todos aguardando, né, também. E graças a Deus aconteceu essa oportunidade, porque realmente uma cirurgia de alto valor, assim, um momento sem condições. O procedimento muito demorado, ela entrou no centro cirúrgico às 6h30 da manhã e nós só podemos ver ela às 7h30 da noite, né, às 19h30, mas bem, falando, conversando, uma recuperação excelente, né? E nós só temos a agradecer a tudo que aconteceu na nossa vida, né? Segundo o médico responsável pela cirurgia da Bianca, esse tipo de procedimento não é realizado com frequência pelo SUS. É uma cirurgia complexa, existem vários níveis de complexidade dentro da deformidade infantil. E esse caso específico, né, foi uma curva de alto valor angular, mais de 100 graus, e isso traz assim alguns desafios. A gente precisou fazer um tratamento prévio à cirurgia por mais de um mês. Ela ficou aqui no Hospital da Criança, num sistema de tração, para a gente chegar numa situação mais favorável no momento da cirurgia. O Hospital de Base se destaca não apenas pela tecnologia de ponta, mas também pelo treinamento dos profissionais. Essa combinação de tecnologia e competência do corpo médico colocou o hospital entre os melhores do país, possibilitando a realização de cirurgias de alta complexidade. O HB ficou em terceiro lugar no ranking de uma empresa americana especializada em análises de dados de mercado de saúde da América Latina. Nossos pacientes são altamente complexos, então a tecnologia também tem que acompanhar, junto com tudo isso profissional. Então receber esse terceiro lugar esse ano é como um prêmio para todo mundo aqui do Hospital de Base. A gente tem a ajuda do governo, por exemplo, as nossas ressonâncias, tomografia, e também do empresariado e de toda a sociedade como um todo. Investimentos que trazem resultado.
Recentemente, o hospital adquiriu o microscópio mais moderno do mundo. O HB é a única instituição do Noroeste paulista que possui essa tecnologia. Utilizamos esse microscópio em cirurgias de tumor cerebral, aneurismas, todas as cirurgias onde existe a necessidade de uma visualização ampliada e mexer em estruturas cerebrais delicadas. Então ele trouxe um grande avanço na visualização por ter um braço robótico, flexibilidade. Tecnologia avançada, que inclui também um neuronavegador conectado à sala inteligente que permite cirurgias cerebrais com um mínimo de sequelas para os pacientes. Ele é como se fosse um GPS. Então, ele me permite localizar as artérias, os nervos e preservá-los. E, além disso, ele me dá a extensão do tumor. Além de possibilitar que o paciente tenha uma menor morbidade cirúrgica, ele vai me permitir dar um melhor prognóstico para a maioria dos pacientes, porque eu vou conseguir fazer uma ressecção maior, vou conseguir tirar praticamente todo o tumor. É o caso da Camila, que teve parte do corpo paralisado por causa de um tumor no cérebro. No hospital de base, os especialistas conseguiram fazer a retirada do tumor com sucesso. Não é qualquer hospital que tem, né? Essa estrutura. E aqui, tipo assim, a estrutura que tem o hospital de base é demais. Especialistas muito bom. Só tenho a agradecer por ter esses médicos no meu caminho. E agora a gente fala de esporte. Atletas de badminton do SESI Rio Preto vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Eles terão chance de medalha em 6 categorias. A competição vai ser realizada no México de 11 a 19 de julho. Não é a primeira vez que a equipe de badminton do SESI Rio Preto marca presença nos Jogos Pan-Americanos Júnior, um importante evento multiesportivo para atletas do continente americano. A competição vai ser no México neste mês de julho. Em 2022, quando nós fomos pela primeira vez para a República Dominicana, e hoje, 2 anos depois, a gente com 5 atletas, aumentou, isso deixa a gente muito feliz, satisfeito. O primeiro Pan-Americano que a equipe participou foi em 2022 na República Dominicana com 1 atleta. Em 2023 foram 3 convocados, agora com 5. Isso demonstra a evolução da equipe. E para chegar em um torneio da modalidade, os atletas precisam treinar muito, além de conquistar bons resultados nos campeonatos estaduais e nacionais. Por isso, o treino é rigoroso. Eu sou bicampeão brasileiro, já fui pentacampeão paulista consecutivo e sou campeão de dupla masculina e dupla mista. Não, de dupla masculina 10 campeonatos invictos sem perder uma final. Eu espero que eu traga pelo menos uma medalha, né? Experiência sempre vou estar trazendo, mas com alguma coisa eu vou trazer. Aos 16 anos, o Eduardo é veterano da equipe. Ele já está fazendo história no badminton e tem um nome projetado internacionalmente na modalidade. Eu jogo desde 2015, desde então eu não parei. Era 4 estaduais por ano, mais 5 nacionais, junto com o sul-americano que eu fui ano passado e o pan-americano que eu já participei também. Qual a expectativa agora do pan-americano? Eu pretendo conseguir alguma coisa, porque eu tô treinando bastante. Apesar da pouca idade, a responsabilidade desses atletas é grande. Muitas vezes a ansiedade e o nervosismo também acabam se tornando adversários a serem encarados. Às vezes eu perco a cabeça, mas é normal, é meu normal. Fico nervoso dentro de quadro quando é campeonato grande, eu fico muito nervoso e não consigo concentrar no jogo. Nesse Pan-Americano eu vou disputar só a dupla masculina, porque na simples eu não classifiquei. Boa sorte, meninos. Intervalo e a seguir você vai ver que Rio Preto é a 3ª melhor cidade do país para ter filhos. Os motivos eu te conto daqui a pouquinho. O SBT Interior está de volta e agora eu tenho um recado importante para você que
que está me assistindo. Você que tem perda auditiva sabe da importância de um bom aparelho, não é? Sabe o quanto é importante poder ouvir bem novamente. Então vem cá que eu vou te dar uma dica. A Binaural Zona Norte está fazendo 1 ano de aniversário e você não vai acreditar nas promoções. Cartelas de pilha só R$ 12,00 e aparelhos auditivos por apenas R$ 99,00 mensais. Você já sabe que o grupo Binaural já tem quase 40 anos de mercado. Atende em mais de 40 cidades. Seus aparelhos auditivos têm até 5 anos de garantia. Eles têm assistência técnica própria e aplicativo exclusivo para o celular. Aponte a câmera do celular para o QR Code da TV e fale diretamente lá, na Binaural da Zona Norte, que está cheia de novidades e ofertas nesse aniversário. Converse com o seu médico otorrino. Com a Binaural, você volta ao mundo dos sons com os melhores aparelhos auditivos do mundo e fica muito mais conectado. Mas corre, que é só na Binaural Zona Norte e por tempo limitado. Binaural, purifique o som, ressignifique a vida. E mais uma vez, Rio Preto é destaque no cenário nacional. A cidade foi considerada a 3ª melhor do país para ter filhos. É o que aponta um estudo divulgado por uma empresa especializada em pesquisas a partir de dados do IBGE. Casados há 20 anos e pais de 3 filhos, a Lilian e o Samuel tinham o desejo de mudar de cidade. O casal era da capital paulista, mas pensando nas crianças, escolheram São José do Rio Preto para viver. Se um dia a gente sair, vai ser para São José do Rio Preto. Ok, é uma cidade grande, gosto de uma cidade do interior, mas não interiorzão. Meus filhos vieram bravos, lógico, mas a gente só fez isso por eles mesmo e foi a melhor coisa que a gente fez. Foi muito mais do que a gente imaginava. Aqui a gente aproveita muito mais o tempo. Por exemplo, aquela viagem que a gente fazia lá em São Paulo, vamos pro shopping 30, 40 minutos, 20 minutos, etc e tal. Aqui é 2, é 5 minutos e tal. Então nós vamos lá, nós vamos pro clube e vamos tal coisa agora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Então isso facilita muito as coisas. Aí, na verdade, dá mais qualidade, né? O casal estava certo. Rio Preto é realmente uma boa cidade para criar os filhos. Na verdade, é a 3ª melhor cidade do país entre os municípios com mais de 200 mil habitantes para ter filhos. Isso é o que aponta um estudo realizado a partir de dados divulgados pelo IBGE. Foram analisadas centenas de variáveis a respeito da população brasileira. O estudo leva em conta dados sobre educação, saúde, quantidade de crianças, atividade econômica e acesso a serviços públicos. O que a gente observa, principalmente, que foi considerado aí pelo índice para poder colocar Rio Preto nessa posição muito boa, é exatamente a nossa rede de educação, a nossa rede de saúde. Rio Preto ela é reconhecida pela Fundação Abrinq, como uma cidade amiga da criança, teve boas práticas reconhecidas, Nós temos um hospital da criança e do adolescente. Então, toda essa rede de serviços, claro que atrelado ao desenvolvimento econômico da cidade, a tudo que a cidade consegue oferecer hoje, muito próximo talvez de capitais, mas com a qualidade de vida, com a tranquilidade ainda muito próxima de cidades do interior. E falando em saúde, Rio Preto é referência, o que também contribui para os bons resultados. O HCM é uma referência regional, A gente atende 102 cidades, são mais de 1.700.000 pessoas que contam com o nosso serviço e realmente é um serviço de muita qualidade, com atendimento humanizado, um olhar diferenciado para o paciente, para a mãe, para o binômio, Quando se tratam de partos cesáreas ou partos normais, naturais, Agora os partos humanizados que estão também, a gente está crescendo bastante nessa área. A Alissa, filha mais velha do Samuel e da Lilian, foi contra a decisão de mudança dos pais. Mas hoje, a jovem agradece. Eu realmente gosto de Rio Preto. Eu acho que ela atingiu as expectativas, na verdade. O que os meus pais queriam, eles conseguiram. Uma qualidade de vida melhor, um ensino melhor,
enfim, menos perigoso. Então, atingiu o que queria. E não é roça, assim, sabe? É o suficiente para chamar de roça, mas não é roça, assim. E o SBT Interior de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo restinho de feriado. Você fica agora com o SBT Brasil. A você uma boa noite. Até amanhã.